Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Agora a resolução da questão 3 da lista de exercício que vocês receberam por e-mail. Um produtor rural deseja determinar quantos acres de milho e soja ele deve plantar este ano. Um acre de soja rende 250 sacas e requer 20 horas de trabalho por semana. A saca vale R$ 8,00 no mercado. Um acre de milho rende 100 sacas e requer 8 horas de trabalho por semana. A saca vale R$ 6,00 no mercado. O governo garante a compra de pelo menos 300 sacas de milho por ano. O produtor rural dispõe de 30 sacas de terra e pode trabalhar 80 horas por semana. Formule o problema tal que os ganhos do produtor rural sejam maximizados. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai anotar as informações, né? Vou grifar aqui as informações que forem mais importantes e transformar numa tabelinha. No começo fala que o produtor quer determinar quantos acres de milho e soja ele deve plantar. Então, já sabemos o que ele quer fazer, determinar quantos acres ele vai plantar milho e quantos acres ele vai plantar soja. Um acre de soja rende 250 sacas e requer 20 horas de trabalho. Então, a gente vai fazer uma tabelinha para a soja e para o milho. Inserir, vou colocar aqui a tabelinha. Aí vocês vão fazer no caderno, né? Claro, aqui eu tô fazendo no computador para poder facilitar, para poder gravar. Eu tô sem tripé, eu tinha falado para vocês que ia fazer no papel, à mão, filmando, mas eu descobri que o meu suporte do celular não tá aqui, não sei onde foi parar e o comércio tá fechado para eu comprar outro. Então eu tive essa ideia de ir fazendo no computador, que é mais fácil para eu gravar a tela, beleza? Então vamos lá, a gente tem milho e soja. Um acre de soja, observe que ele dá primeiro, ele fala aqui na ordem milho e soja, só que depois ele dá as informações de soja para depois dar as informações de milho, tá vendo? Então a gente tem que ficar atento para não pegar anotar as informações erradas. Então vou seguir na ordem que ele dá as informações: soja e milho. Primeiro ele fala do rendimento, né? Das sacas, rendimento, colocar aqui em sacas. Depois ele vai falar horas de trabalho, que é horas por semana, né? Horas por semana. E depois ele dá o valor de venda no mercado. O valor é em reais. Lembrando que as medidas são todos valores hipotéticos, tá, gente? Então, valor, botar preço, melhor. Preço de venda. Valor a gente pensa que é um custo. Preço de venda em reais. Então, vamos anotar as informações aqui bonitinho do nosso problema. Deixa eu só destacar aqui, para ficar melhor a visualização. Pronto. Soja. Um acre de soja rende 250 sacas e requer 20 horas de trabalho por semana. A saca vale R$ 8,00 no mercado. Pronto, já anotei tudo. 250, 20 e 8. Um acre de milho rende 100 sacas, requer 8 horas de trabalho por semana e a saca vale R$ 6,00 no mercado. O governo garante a compra de pelo menos 300 sacas de milho. Então, tem um detalhe aí. Se o governo garante a compra, então é uma demanda mínima. Porque você tem que produzir pelo menos aquele valor que você já tem lá de contrato com o governo. O governo garante a compra de pelo menos 300 sacas de milho por ano. Então, a unidade aqui é sacas, né, por ano. Milho, né? Milho, 300 sacas de milho por ano. O produtor rural dispõe de 30 acres de terra e pode trabalhar 80 horas por semana. Então, vou acrescentar aqui na nossa tabela a disponibilidade
que é de 80 horas por semana no trabalho, né? Ele fala aqui que pode trabalhar 80 horas, ó. Então, vou acrescentar aqui 80 e pulei. O produtor rural dispõe de 30 acres de terra. Então, é uma informação que a gente não tem como colocar aqui na tabela, mas eu vou anotar aqui embaixo, ó, terra total, né? Tem a fazenda lá, que tem um total de 30 acres de terra e pode trabalhar 80 horas. Então, eu já coloquei aqui. Formule o problema tal que os ganhos do produtor rural sejam maximizados. Então, ele quer maximizar os ganhos. Pronto. Todas as informações a gente anotou. Se quiser, vem conferindo. 250 sacas, tá anotado. 20 horas de trabalho por semana, tá anotado. R$8 o custo da saca, tá anotado. O milho rende 100 sacas e requer 8 horas, também tá anotado aqui. E a saca vale R$6, também tá. O governo garante a compra de 300 sacas, coloquei aqui. E 30 acres de terra, coloquei aqui embaixo. E 80 horas no total de trabalho. Tudo anotadinho. Não ficou faltando nenhum valor aqui dentro do problema, sem ser transcrito para as informações. Agora vamos para o modelo. Primeira coisa são as variáveis. Quais são as variáveis? As variáveis é aquilo que eu quero achar de solução no final. E ele fala lá na primeira linha, determinar quantos acres de milho e soja ele deve plantar. Então, tem que ficar atento, porque às vezes a pessoa coloca lá X1, milho, X2, soja. E não é, é terra. Ele quer saber quanto de terra ele vai plantar uma produção e quanto de terra ele vai plantar a outra produção. Então, nas variáveis, a gente vai ter... deixa eu dar uma pausa aqui. Continuando, se ele quer, aqui em cima fala que determinar quantos acres de milho e soja ele deve plantar, então nas variáveis a gente vai colocar a quantidade de acres para plantar cada produto. Botei número de acres para a plantação. Aí você tem que ficar atento na ordem. Eu coloquei X1 para soja, X2 para milho, porque o problema ele deu os dados de soja primeiro e depois deu os dados de milho. Agora, se você colocou milho primeiro e depois soja, que é a ordem que ele deu aqui no começo, então você tem que ficar atento também na ordem de pegar os valores nas tabelinhas, tá? Então, mas eu fiz na mesma ordem da tabela. Primeiro soja e depois milho aqui. X1 é soja e X2 é milho. A função objetivo, ele fala que quer maximizar os ganhos. Então, você vai pegar as informações de dinheiro. A única informação de dinheiro que a gente tem é essa aqui, o preço de venda. Só que, eu esqueci de colocar, ele fala aqui que é o preço de venda da saca. Né? Do real por saca. Cada saca custa, vende por 8 de soja e por 6 a de milho. Então, a gente não pode no lucro colocar direto só 8x1 e 6x2, porque 8 é real por saca e x1 não é saca, x1 é acre. Então, a unidade não vai bater. Se eu quero preço, o lucro vai ser o preço da saca vezes a quantidade de saca que eu vou produzir. Então, por isso que a gente tem aqui em cima, ó, rendimento em sacas, 250 de soja e 100 de milho. Então, na nossa função objetivo, a gente vai montar desse jeito aqui embaixo, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem melhor. A função do lucro vai ser essa daqui, 8, que é o custo. Voltei, tive que dar uma pausa. Então, a função objetivo vai ser 8 vezes 250, que é 8 o preço de venda da saca de soja, vezes 250, que é o rendimento. Cada acre vai dar 250 sacas, vezes o x1, que é a variável. E o lucro do x2, que é da plantação de milho, vai ser 6,
que é o preço da saca de milho, vezes 100, que é o rendimento do milho. Então, o milho é mais barato e rende menos. A soja tem um valor melhor, 8, e rende 250. Aí, você faz a conta, né, e chega no resultado de... nossa, 2.000 x1 e 600 x2. Então, um acre de plantação de soja vai me dar um lucro de 2.000 e um acre de plantação de milho vai me dar um lucro de 600. Pronto, a função do lucro foi montada. Agora, a gente vai montar as restrições. Nas restrições, a gente tem de informação... deixa eu marcar aqui o que a gente já usou. Rendimento a gente já usou, preço de venda a gente já usou. Só falta usar o trabalho e falta usar aqui a demanda, né? Então, para montar as restrições, a gente tem, eu transcrevi aqui o texto. O governo garante a compra de... O governo garante a compra de pelo menos 300 sacas de milho por ano. Então, se cada acre de milho rende 100 sacas, como está aqui, cada acre de milho rende 100 sacas. E o governo garante a compra de pelo menos 300 sacas, então ele vai ter que plantar pelo menos 3 acres, né? Para dar as 300. Então, aqui, se cada acre de milho rende 100 sacas, então o número de acres para a plantação do milho deve ser no mínimo 3. Por que 3? Porque 300, que é o total que ele precisa, dividido por 100, que é o rendimento de um acre, vai dar 3. Né? Então, a minha restrição de demanda do governo vai ser x2 maior ou igual a 3. Porque eu tenho que ter pelo menos 300 sacas vai ser 3 acres. Se eu plantar mais de 3, vai passar de 300 e o resto eu vou vender para outra pessoa. Se eu plantar os 3, eu garanto para o governo. Eu vou plantar menos de 3? Não vou, porque eu já tenho essa garantia de vender as 300 sacas para o governo. Outra limitação é o tamanho da terra. Eu anotei aqui, ó, terra total, 30 acres. Somando a quantidade de terra que você vai plantar milho e a quantidade de terra que você vai plantar soja, que x1 plantação de soja, x2 plantação de milho, né, quantidade de acres, não pode ser mais de 30, porque a fazenda só tem 30. Eu tenho uma fazenda de 30 acres e vou plantar... Ah, professor, então por que não planta 15? Não importa. A gente tem essa tendência de querer já achar a resposta. Quanto que é x1 e quanto que é x2. Mas não é aqui esse momento de achar a resposta. A gente só vai montar o modelo. Então, x1 pode ser 30, x2 pode ser 0. x1 pode ser 10, x2 pode ser 20. Cada um pode ser 15. Pode ser qualquer valor, desde que os dois somados tem que ser menor ou igual a 30. Ah, professora, por que menor? Porque eu não posso plantar mais de 30, minha fazenda só tem 30. E por que igual? Eu posso plantar a terra toda, mas posso plantar só metade. Se eu quiser, não quero plantar 30 tudo, vou plantar só 20. É a opção, né? Pode deixar uma parte sem plantação, mas você não pode plantar mais de 30 porque seu limite de terra é 30. A última restrição é essa daqui, de disponibilidade de horas de trabalho. Aqui na tabela a gente tem aqui que o trabalho, a soja consome 20 horas por semana e o milho consome 8 horas por semana. A disponibilidade total é de 80. Então, a nossa restrição vai ficar 20 no x1 mais 8 no x2 menor ou igual a 80 por semana. Total de horas que eu tenho, que é 80 por semana. E acabou. Para encerrar na negatividade, x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. Então, essa aqui é a nossa solução. A solução do nosso problema. O modelo padrão de solução para o nosso problema. Ok? Obrigada e até a próxima. Um detalhe. Professora, pode deixar essa anotação aqui? Pode. Eu deixei isso aqui para explicar o porquê do 3. Mas se não quiser no seu modelo, você pode tirar isso aqui e deixar só assim. Falou? Até a próxima.